Senhor Jesus, igreja, vamos seguir mais uma série da Palavra de Deus. Hoje tem como base vida plena, vida abundante. Promessas, quem é que não quer promessa boa, né? Quem que não quer? Os políticos prometem, uns cumprem, outros não. Né? O homem promete, não cumpre. Minha mãe falava às vezes, quando chegar em casa a gente conversa. Era a única promessa que eu não queria que ela cumprisse. Ou então, vou contar para o teu pai. Né? Algumas mães falam isso, é uma única promessa que nós não queremos. Ai, mas a promessa de Deus é diferente. É uma promessa de vida plena, vida abundante. Isaías 55, versículo 8 diz o que, igreja? Pode sentar, igreja. Assim, os meus pensamentos, diz o Senhor, é muito mais alto do que os vossos pensamentos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. É muito mais alto os pensamentos de Deus. Próximo, por favor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, muito mais altos do que os seus pensamentos. Prossiga. Assim como a chuva, veja bem, olha que coisa maravilhosa que é essa palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, enquanto não tiver um propósito. Enquanto a palavra de Deus também não tiver um propósito, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. É a promessa. É a promessa de Deus. Enquanto não produzir fruto, enquanto não produzir semente, enquanto não brotar a qual foi designada, ela não volta. Ou nós não aprendemos isso em fotossíntese? A chuva cai, produz o fruto, produz o oxigênio. Depois que produz o oxigênio, o sol vem, puxa de novo, produz de novo a nuvem. É assim a palavra. Ela não volta para mim vazia. Ela não volta. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus nas nossas vidas. Enquanto, irmãos, ela pode demorar por causa de nós. Mas enquanto a promessa do Senhor não cumpre, enquanto não cumpre a promessa do chamado, enquanto não cumpre a promessa da bênção, ela não volta para Deus, porque ela tem que voltar como incenso suave, como glória, como adoração. E às vezes nós temos peso, sabe, queridos? Nós temos um peso na nossa adoração. Por quê? Porque há uma guerra no mundo espiritual para impedir esse oxigênio, para impedir esta vida, porque a palavra de Deus, ela é vida e eficaz. Ela foi escrita há mais de 2000 anos, e em gerações, ela continua produzindo vida. A palavra do homem morre, a palavra dos políticos morre, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é exatamente o tema de hoje, que está em João 10:10, que nós vamos falar. A guerra que acontece no mundo espiritual. A guerra que acontece no mundo espiritual para impedir o meu oxigênio de vida com Deus, de vida plena, de vida abundante. Para impedir. Mas Deus diz que enquanto a palavra de Deus diz, enquanto ela não atingir
o propósito ao qual ela foi designada, ela não volta para Deus. Já foi decretado. E a palavra do Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus. Obrigado. E a palavra do Todo-Poderoso é lei. É lei. Está escrito. João 10, versículo 10 diz: o ladrão. São duas guerras no mundo espiritual. Tudo acontece no mundo espiritual. Tudo acontece. E o inimigo não para. O mundo espiritual não para. Nós, às vezes, através de algumas circunstâncias, o peso vem e a gente para. Mas o mundo espiritual não para. O ladrão vem para roubar. Ele é astuto. Matar, destruir. Ele não quer só roubar. Ele não quer só matar o oxigênio. Mas eis que vem alguém, aleluia. Mas eis que vem o Todo-Poderoso, que vem para dar vida. Olha aí a vida, olha o oxigênio. E vida em abundância. Veja, alguém vem para matar. E ele vem para dar vida. Alguém vem para roubar. E ele vem para dar vida. Alguém vem para destruir. E ele vem para ressuscitar. Em abundância. É esse o Deus que nós servimos. É esse Deus que nós praticamos a nossa fé. Ele vem sim, mas vai sair, vem por um caminho e sai pelos 7. Porque nós nos levantamos para orar. Nós nos levantamos para buscar a esse Todo-Poderoso. Às vezes vem o cansaço, às vezes vem a dúvida. Mas é a artimanha dele para roubar o oxigênio. Mas eu volto a falar enquanto ela não produzir fome, a água vem, a neve vem sobre a terra. Enquanto não produzir semente ao semeador e pão ao que come, ela não volta. É uma ordem do Todo-Poderoso. Enquanto a promessa estiver sobre a tua vida, o inimigo pode fazer o que for. Ela não volta para Deus como oferta suave, enquanto não cumprir a promessa dele. Assim foi na minha vida, no meu chamado de Deus. Demorou para se cumprir muitas coisas na minha vida. Mas enquanto ela não se cumpriu, ela não subiu para Deus como oferta suave. Entre elas está o meu chamado de pastora. O meu chamado de semear a palavra. E como outras coisas na minha vida, assim está sobre a tua vida. Tem alguém na palavra de Deus que estava com uma vida plena já alcançada. Estava já com a vida abundante já alcançada. Então é possível, embora a luta, embora a peleja, mas é possível. É Isaías 61, versículo 10. Eu pesquisei sobre a vida de Isaías porque sou fã de Isaías, do profeta Isaías. E eu pude ver ali, nessa passagem, o que é uma vida plena, uma vida abundante. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Todo-Poderoso. E é mais ou menos isso que o profeta Isaías declara. Uns confiam em coisas terrenas, mas não, ele se regozijava na alegria e no gozo que era em ser revestido pelo poder de Deus. E ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. Olha que lindo, alegrar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça. Quer justiça melhor do que a do Todo-Poderoso nas nossas vidas? Quem vai nos acusar? Cadê a tua vitória? Nós podemos dizer. Como o noivo que adorna com turbante sacerdotal
e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O profeta, ele mensurava a alegria que é em estar no regozijo, na presença de Deus. Em ser revestido, em ser coberto da justiça, em ter a autoridade de ir e vir sem acusação no mundo espiritual. Ele mensurava essa alegria do regozijo, então ele atingiu uma vida, então é possível. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías era de uma natureza adâmica. Ele era pecador como nós. Então é possível. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Ele vai se alegrar muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. A alma dele estava sempre alegre no seu Deus. Porque me vestiu de roupas de salvação. Ele só queria roupas de salvação. Vestimenta de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, e com um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e com uma noiva que se enfeita com as suas joias. Vestimenta é uma coisa interessante, não é? Às vezes você está... A roupa, ou ela te aceita, ou ela faz você ser recusada, não é assim? Às vezes a gente vê um colarinho meio torto, um blazer assim meio torto, uma roupa meio descomposta. A gente foge até a nossa atenção, nós não queremos arrumar essa pessoa. É assim, às vezes acontece isso comigo, principalmente de manhã. Eu venho às vezes toda torta, aí tem sempre alguém querendo, entendeu? Porque o fato de eu estar acordada não significa que eu acordei. Eu falo isso pro meu marido. Amor, o fato de eu estar acordada não significa que eu acordei, me ajuda. Então, roupa é um fato interessante. A roupa, tanto você pode ser aceito, como você pode não ser aceito. Quando eu vou fazer uma reunião, eu tenho que ir, eles falam fechado. É terninho, estou fechado. Maquiagem tem que estar composta. Então, roupa é algo interessante para as nossas vidas. E tem pessoas que não acordou ainda, que no mundo espiritual é igual. No mundo espiritual é assim. Nós temos que estar cobertos. Nós temos que estar revestidos. Porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele sabe quem está preparado, quem não está. Quem está vestido, quem não está. Teve uma vez que eu tive uma revelação de um lobo entrando no meu quarto. E ele estava cheirando tudo. Até comentei isso com a pastora Nancy uma vez. E ele cheirava tudo dentro do meu quarto. E eu peguei, eu nem ia falar essa revelação, mas me veio ela aqui agora, então eu vou dizer. E eu ia repreender, e o Espírito Santo falou no meu coração, não repreende, que ele vai sair. Ele não encontrou nada. Mas depois que eu vi que era um lobo, e se ele encontrasse a brecha, era para destruir, ia destruir tudo. É assim no mundo espiritual, irmãos. A guerra no mundo espiritual com as nossas vestimentas. E o profeta Isaías dizia que ele estava revestido. Ele estava coberto. Ele estava realmente feliz e ele regozijava. Eu posso andar, eu posso sair no mundo espiritual. O inimigo não tem do que me acusar. Eu estou vestido para ser com vestes reais. Com vestes reais, que é o que Deus nos veste com vestes reais. E essa conquista é todos os dias. Essa conquista não é só... Eu não tenho que estar só revestido quando vou tomar a Santa Ceia. Eu não tenho que estar só revestido quando eu vou vir para uma reunião na igreja. Eu tenho que estar todos os dias, todo momento. É difícil, mas a palavra de Deus, que é uma semente, a palavra de Deus que nos cura, a palavra de Deus que nos edifica, nós precisamos buscar esta sede, assim como a água cai nessa terra, assim como a palavra de Deus cai no nosso coração.
dá fruto ao semeador e pão ao que come, ela não volta para Deus como cheiro suave. É fato. É fato. E tudo que dá força à carne, tudo que vem como fonte à carne, ela impede a atuação de nós alcançarmos a vida plena e a vida abundante. Zacarias capítulo 3 fala da visão de Zacarias, do sumo sacerdote Josué. Não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu estou falando de um sumo sacerdote. Eu estou falando de um sumo sacerdote que conhecia a Torá, que conhecia o Pentateuco, que sabia como agradar a Deus, que tinha intimidade com Deus. Eu estou falando de um sumo sacerdote que ele foi escolhido, como eu fui escolhida, como você foi escolhido. Só que ele tinha uma posição de destaque. Ele era um sumo sacerdote, ele era um intercessor, como nós somos um intercessor, como eu sou uma intercessora. Ele era da natureza adâmica, ele era falho. O profeta Zacarias teve uma visão do sumo sacerdote Josué, e ele disse, e ele mostrou-me um sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para que se lhe opor. Olha aí ele vindo matar um sumo sacerdote. Olha ele vindo roubar o oxigênio de um sumo sacerdote, como eu e como você. Sim, um servo de Deus que conhecia a palavra, um servo de Deus que dominava a palavra. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Próximo. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ele veio, porque é uma batalha no mundo espiritual. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Próximo. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Por alguma circunstância, por alguma situação, como eu e como você, um sumo sacerdote, que conhecia a palavra, que conhecia a Torá, que conhecia o temor a Deus, ele não estava de acordo. Mas mesmo assim ele foi se apresentar. Às vezes nós fazemos isso. Nós nos apresentamos assim. Nós vamos diante de Deus dessa forma. É natural porque a gente sabe que Deus perdoa. Mas no mundo espiritual, o inimigo sabe quem está preparado e quem não está preparado. E ele deu brecha. Então ele se opôs. Às vezes nós sentimos aquele peso, não é? Quando vai subir a oferta ao Senhor. Às vezes nós sentimos. Mas eis que o profeta Josué, o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreende. Porque ali tinha um escolhido de Deus. Mesmo com todas as circunstâncias, ele estava ali diante de Deus. Próximo, por favor. Então respondeu ao que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas, aleluia. Sim, ele veio para dar vida abundante. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, vestes reais. Ou ele não é o nosso noivo. Ou ele não é o nosso noivo. Vamos respeitar o nosso noivo. É difícil, eu sei, mas a palavra do Senhor é que nos edifica. Eu não consigo enxergar ter uma vida abundante sem fazer devocional. Eu não consigo enxergar ter uma vida plena sem estudar a palavra. Porque o inimigo vem para matar, para roubar e para destruir o nosso oxigênio. Mas eis que ele veio para nos dar vida. Para nos dar vida. E vida em abundância. Abundância da graça, recebe vida em abundância da graça. Eu quero receber nessa noite vida em abundância da graça.
Ele tirará da minha vida todas as iniquidades. Ele tirará das nossas vidas tudo que não for da vontade dEle. Ele não vai sujar as nossas vestes. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, não é assim? Não é só no dia da Santa Ceia, não é só no dia que nós queremos que esteja brancas, não. É todo tempo. Eu entendo o que Eclesiastes diz desta forma. Eu interpreto em todo tempo, todos os dias, todas as horas. Às vezes nós achamos que nosso marido, nosso relacionamento é a nossa cruz. Mas a cruz somos nós, nosso comportamento em relação aos nossos maridos, em relação aos nossos funcionários. Eu falava sempre isso, porque eu não tenho muita paciência. Eu acho que os funcionários têm que ser que nem a gente, e nunca são. Nós achamos que as pessoas têm que ser que nem a gente, que tem um faturamento diferente deles, entendeu? Tem uma energia diferente de nós. Nós achamos que tem que ser igual. Mas tudo precisou ser tratado. Uma roupa, ela é tratada, não é não? Uma roupa não é tratada? Então, as nossas vestimentas também tem que ser tratada. Sejam sempre, 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 sempre alvas as nossas vestes. Por isso que precisamos ser ministrados a palavra de Deus e precisamos estar sensíveis à voz do Mestre. Para não fazermos justiça própria. Porque tudo que é fonte da nossa carne é o que nos traz peso. Para impedir a oferta de Deus. Para impedir que a semente produza fruto. Para impedir que dê pão ao que come. Para impedir que a semente produza o fruto necessário ao qual lhe foi destinada. Porque às vezes nós queremos sempre ter a justiça própria. Nós queremos produzir, para produzir maçã e nós queremos produzir pera. A semente é para produzir banana e nós queremos que a semente produza outras coisas, mas não, é a qual Deus nos chamou. Cada um permaneça no ministério que foi chamado. Cada um permaneça. E às vezes nós queremos usar a justiça própria, porque queremos colar a culpa em Ciclano, queremos colar a culpa em Beltrano. Ah não, tá bom assim, damos 10 cestas básicas, tá bom. Não, tá bom assim, eu vou passar um paninho aqui, tá bom, eu estou trabalhando para Deus. Mas não é esse fruto que Deus quer. O fruto que Deus quer é aquele que Ele destinou e Ele fez a promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quantas e quantas vezes eu quis desistir e eu falei, não, vou fazer assim, vou fazer dessa forma e dessa forma. Aí eu já tomei, e fico na igreja, na nave da igreja. Mas não foi assim que Deus me chamou? Não foi para isso que Deus me chamou? E aí vai ter peleja. Vai ter luta, até que a promessa se cumpre em nossas vidas. Lembra de Adão? Vocês lembram de Adão? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Ele tinha uma vestimenta. Ele pecou. E ele quis se apresentar para Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira ele quis se apresentar para Deus. O que ele fez? Ele correu e pegou o quê? Uma folha de figueira. Ele pôs uma folha. É assim que a gente faz. Muitas vezes colocamos justiça própria em nós. Colocamos as nossas próprias razões em tudo. No chamado, na nossa vida. Porque nós não queremos seguir aquilo ao qual a palavra lhe apraz. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e se apresentaram diante de Deus. Às vezes a gente se apresenta assim diante de Deus, sabe? E eu posso dizer que essa folha de figueira é frágil, não é? Qualquer coisa o vento tira. Qualquer coisa o vento tira. Por quê? Porque é nossas armas. É nossos argumentos. Mas não é isso que Deus quer para nos dar a vida plena. Não foi isso que o profeta disse. Eu vou sim no mundo espiritual com vestes reais. O que Deus fez com o profeta, o sacerdote? Ele deu vestes finas, é o melhor sempre que Ele quer para nós. E foi o melhor que Ele deu para Adão.
que está em Gênesis 3, 21. Totalmente diferente a vestimenta que o Todo-Poderoso formou para Adão. Não quero você com estas vestes. Ele está sempre mostrando vestes. Ele está sempre mostrando as vestes para nós. Sempre mostrando vestes. Sempre, sempre, sempre. Porque com Deus é assim. Tem que estar dentro do padrão dele. Tem que estar, não adianta. E tudo, e repito, tudo que dá como fonte a carne impede da oferta subir. É sim, é abrir mão do bate-boca. É sim, é nós abrirmos mãos, irmãos, de conversa que não edifica. Eu aprendi, olha, eu louvo a Deus, eu aprendi a me calar. Eu aprendi, é difícil para quem tem um temperamento impetuoso. Para mim, depois que eu casei, depois, eu falei para a pastora Nancy, prometo a você que eu não vou falar mais disso daí, de relacionamento. Mas como foi uma escola para mim? Como foi uma escola para mim? Para quem era, entendeu? É muito fácil ir, fazer, tomar decisões você sozinha. Mas bota do mesmo teto duas pessoas diferentes. Jesus! Só Deus mesmo fazer isso. E eu tive que aprender a me calar. Como minha casa é sobrada, às vezes eu corria, subia as escadas correndo. Entendeu? Subia as escadas correndo, falei assim, não vou falar. E depois passava. Ele passava. Foi um aprendizado que se um dia eu vou sentar com vocês para contar, assim, eu tinha que ter uma câmera lá para filmar. Porque foi um aprendizado. Aí eu ligo para um, ligava para o outro. Até mesmo, às vezes eu tenho que ir no banco, né, conversar com o gerente e tal. Aí eu fico, como foi com vocês? Eu fico consultando como foi, porque foi difícil. Eu aprendi a me calar. Aprendi. Eu louvo a Deus, porque, para que falar? É aquela velha história, você prefere o quê? Ter razão ou ser feliz? Entendeu? Então, irmãos, é abrir mão sim, abrir mão do bate-boca. É abrir mão da contenda. É abrir mão de tudo que tem como fonte a nossa carne cria peso. Nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra principados, potestades, o príncipe que opera nas regiões celestes. Olha aí o mundo espiritual. Príncipes que atuam nas regiões celestes. Ele nos coloca no alto retiro. Pisarás o leão e o áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. E nada vos fará dano algum. Livre acesso no mundo espiritual. E em Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Olha, túnicas de pele e o vestiu. Sacrificou animais. Nós temos Jesus Cristo que sacrificou por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É padrão. Ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar o perdão de nossas iniquidades. E nós temos o quê? Vestes reais. Nós temos o fruto do Espírito. E profetizarmos que nem o profeta Isaías profetizou. Regozijar-me-ei no Senhor, porque me fez vestes reais. O Deus da minha salvação, oh Jesus, nos capacita, Pai. O Deus da minha salvação, quer presente melhor? Como disse o anjo, não foi esse que nós tiramos? Não foi esse que nós tiramos do fogo? O Senhor te repreenda. Falou, o Senhor te repreenda. Deu outras vestes para Josué, vestes reais, tirou a sua iniquidade, não tendo que nos acusar, estarmos livre acesso no mundo espiritual, indo e vindo sem acusação. Ó morte, cadê a tua vitória? Cadê a tua vitória? Cadê a tua vitória? Ele veio para matar, roubar e destruir, mas cadê a tua vitória? Estou vestida com vestes reais. Sacrificou sim Jesus Cristo pela minha vida. Não tem do que me acusar.
E se tiver alguma falha, e se ao redor deste meu caminho eu me enrolei, eu falhei, eu apresento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Senhor te repreende. Não tem autoridade sobre mim. A alegria da plena está no meu espírito. A alegria da vida abundante virá. Uns confiam em pessoas, outros confiam em coisas, mas eu confiarei, como diz o profeta Isaías, na salvação, no plano de salvação que o Todo-Poderoso tem para a minha vida, em vestes reais sim, e as outras coisas são frutos que vos serão acrescentadas, são as joias que vos serão acrescentadas, aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Veja, o inimigo vem sempre para matar, roubar e destruir. Mas ele sempre vem para nos dar vida. E vida em abundância. Nos dando vestes reais. Nos dando vestes reais. Porque nós vamos encontrar com o nosso noivo. Nós vamos encontrar com o nosso noivo. Eu quero encerrar essa palavra com Apocalipse 22:14. Que é o que nos dá a alegria, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo. Nos dê força, Senhor, porque sabemos que é difícil, Pai. Mas, Senhor Deus, apresentamos o sangue de Jesus Cristo, porque nada tem que nos acusa, Senhor. Quando nós nos submetemos, Pai, ao sacrifício da cruz, Senhor, diante de Ti. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos. A palavra, aí. A palavra que produz o quê? Semente, que produz o quê? Vida. Bem-aventurados, bem-aventurados, para que tenham direito à árvore, aí vida, oxigênio sempre. A linguagem do Senhor, você pode folhear a Bíblia toda, vai estar sempre assim, com frutos. E possa entrar na cidade pelas portas, com honra, com vestes reais, com honra. Que é o chamado que nós temos diante de Deus. É esse chamado, queridos. Igreja em pé. É esse chamado que Deus tem. Um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. O profeta Zacarias viu em revelação um sumo sacerdote. Que não é qualquer pessoa. Falho. E o inimigo foi lá no mundo espiritual, tentou lhe acusar. Não haverá acusação sobre nós, porque nós vamos dizer, o Senhor te repreende. Porque nós somos lavados e nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E não tem condenação para nós, porque a condenação foi por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pago um alto preço, Ele investiu muito em nós. Foi um investimento muito grande na minha vida, viu? Foi um investimento muito grande na tua vida. E nós vamos agora orar. Oh Jesus, pode louvar. Oh Jesus, eis aqui a tua igreja. Eis assim nós estamos diante da tua presença, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Nós pedimos, Senhor Deus amado, que as nossas iniquidades, Senhor Deus amado, se, ó Pai, aqui no mundo espiritual, o Senhor enxergar, Senhor, iniquidade em nós, Senhor. Nós apresentamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Perdoa as minhas vidas, ó Pai. Perdoa a vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, Pai, pelas redes sociais, Senhor. Se alguma vez, Senhor, essa gravação chegar, Pai, ao ouvido, Senhor, de algumas pessoas, Senhor, e aonde a nossa voz alcançar, meu Deus, e o Senhor será louvado, o teu nome será glorificado. Ó Pai, que eu possa, Senhor Deus amado, ter autoridade no mundo espiritual, Jesus, de falar como aquele anjo falou, o Senhor te repreende, caia por terra todo levante contra a igreja do Senhor, todo levante contra tudo aquilo, Senhor, que venha para enfraquecer as nossas forças, ó Deus, venha querer paralisar a igreja do Senhor, mas que o Senhor levante com poder, que o Senhor levante com graça, Senhor. E nós lhe daremos a honra a Deus. E nós, ó Pai, lhe daremos a glória a Deus.